aqui. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá? Sim. É da falta de luz. Não nos vês bem, Susana, por isso é que dizes que estamos lindos. Lindos. Estou a brincar. Ora bem, então é bom estarmos de volta daqui da Palavra de Deus, e é bom porque estar com a Palavra de Deus é melhor do que as inúmeras riquezas, é mais doce do que o mel, a sua palavra. E portanto, nós já tínhamos chegado até o versículo 7, 8, não é? Já tínhamos ido acho que até ao 8. Mas vamos aqui agarrar um bocadinho e vamos pegar no capítulo 4, versículo 1, eu vou ler. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Tínhamos ficado aqui nesta parte, tínhamos falado. Eu vou voltar um pouco atrás, vamos, digamos assim, recapitular algumas coisas que foram ditas aqui, e vou acrescentar também um pouco, porque, escusado será dizer, ao longo de... Oi, desculpem lá. Ao longo de todos os... Obrigada, irmã Salete. Estamos lá na Madeira também, estamos na Madeira com vocês. Beijinhos, irmão Martinho e Cristina, ao Steven, à Carmen, ao Cláudio, pessoal todo aí da Madeira. E entretanto, portanto, voltando aqui ao capítulo 4, aliás, aos estudos que nós temos vindo a fazer, obviamente que não conseguimos ser exaustivos, e mesmo que quiséssemos e que fôssemos exaustivos ao ponto de todo o nosso conhecimento, haveria sempre mais para dizer. Mas eu quero voltar aqui atrás um pouco, falamos um pouco acerca desta questão da aceitação por parte de Deus do sacrifício de Abel e da sua oferta, e de não aceitar Caim e a sua oferta. E como eu vos falei, houve e há uma linha de pensamento que é acerca do tipo de oferta que foi dada, que Caim devia ter com os frutos da terra, deveria ter comprado um cordeiro ou portanto uma ovelha, não é? Sem mácula, e devia ter antes oferecido esse cordeiro. A Bíblia não é explícita, até porque neste momento não tínhamos aqui ainda estabelecida a lei dos sacrifícios. Não significa que temos que pôr de parte esta ideia. Poderia ser sim algo que eles tinham adquirido e essa informação ter trazida por parte de Adão quando eles foram retirados do Jardim do Éden. Diz que Deus os vestiu de túnicas de peles, ou seja, houve ali um sacrifício. E talvez através dessa situação tenha sido reconhecido por parte de Abel e também do conhecimento de Caim que para se apresentar diante de Deus requeriria o sangue de um sacrifício de alguém, de um animal inocente, para ter acesso a Deus, pela redenção através do sangue. Não podemos dizer é isto, mas não está posto de parte. Aquilo que sabemos exatamente é que havia aqui duas atitudes completamente diferentes, e vemos isso pela forma depois como Deus se aproximou de Caim e falou com Caim. Portanto, o que é que isto também, o que é que aqui mostra-nos? Mostra-nos aqui
algumas coisas. Por exemplo, o escritor Arthur Pink fala acerca de Caim tipifica aquele que quer apresentar-se de Deus com as suas obras, porque o fruto da terra, porque ele era lavrador da terra, o fruto da terra veio pelo seu próprio esforço. Ele cuidou, ele trabalhou, ele apanhou os frutos e então trouxe a sua oferta a Deus, e fala de poderá eventualmente tipificar o querer merecer a posição diante de Deus por suas obras. Ao passo de que Abel ofereceu um primogênito das ovelhas para a qual ele não tinha qualquer controle. Ele não tinha controle se as suas ovelhas iam ter crias ou não. Não era ele que fabricava as crias das ovelhas. Portanto, era algo que estava completamente fora do seu poder de controlar. Apenas o que é que ele podia fazer? Confiar em Deus, que Deus abençoaria o trabalho das suas mãos e que multiplicaria, e haveria crias, e haveria semente e reprodução. Portanto, esse autor, como falei, fala desta dualidade, que Caim representa as obras e o querer se apresentar à autojustificação diante de Deus, enquanto que Abel tipifica a fé em Deus, pela forma como Deus quer que nós nos cheguemos a Ele. É isso que Abel representa. Entre outras coisas mais, e eu não vou ficar aqui exaustivamente, mas há muito mais para nós descobrirmos aqui. Mas, como tenho dito nas outras vezes que fazemos os nossos estudos, se estes estudos aqui à quinta-feira não provocarem em nós uma vontade de ler e de estudar mais, então estes estudos estão a sair completamente furados. Se desperta interesse e desperta a vontade de continuar a procurar mais e mais e a estudar mais e mais, então estamos no bom caminho todos. Portanto, o que é que vimos também na semana passada, e que para mim isto foi... É assim, para algumas pessoas, não sei, para o meu marido, para outras pessoas, poderá ter sido... pois, claro, então, é óbvio. Mas para mim, quando eu estava a estudar, para mim foi... É isto, é óbvio que é o quê? Que vemos aqui que a rebelião contra Deus se manifesta no ódio e na falta de zelo pela vida humana, pela falta de honra pela vida humana, pelo desprezo da vida humana. A rebelião contra Deus se demonstra no desprezo pela vida humana, assim como do outro lado, o amor a Deus, e estudámos isso nas cartas de João, que foi o estudo passado. O amor a Deus manifesta-se pelo valor, pela valorização da vida humana. E esta foi para mim uma das coisas que, sinceramente, já tinha lido tantas vezes a história de Caim e Abel, sempre a mesma coisa, e de repente eu estava a ler e o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu vi isto claro como água. E se nós formos analisar aquilo que é o nosso mundo hoje, vemos quanto mais ódio as pessoas têm a Deus, quanto mais se rebelam contra Deus, contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus estabeleceu, contra os princípios de Deus, contra a ordem de Deus, mais desprezo há pela vida humana. Isso é importante, estás a falar, e aproveito até para dizer o seguinte. Há muitos anos atrás eu assisti a uma entrevista de um escritor português muito conhecido, um escritor já faleceu, do José Saramago, que ele, num dos seus livros, agora não me lembro o título do livro, ele menciona esta questão de Caim. E ele próprio, José Saramago, não entendia como é que é possível que Deus agisse com este homem desta maneira, porque o José Saramago estava um pouco indignado contra o próprio Deus. Como é que é possível que Deus lidou com Caim como se o tivesse desprezado? E o interessante, nós vimos na semana passada, que a Célia falou, algo que para mim também é muito importante e quero reforçar aqui também esta noite, é que Deus
foi ao encontro de Caim. E nós vamos ver que daqui a pouco Deus continua atrás de Caim, já depois da morte do seu irmão, e apesar dos erros, apesar das falhas, apesar dos crimes que Caim cometeu, Deus continuou sempre atrás dele para o ajudar. Só que Caim, na sua rebelião, na sua índole má, no seu coração, nem sequer se dignou a responder a Deus. Como há pouco, a semana passada, nós lemos, e lemos também agora o versículo 7, quando Deus fala para ele: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Só que o entretanto é que Caim não foi falar com Deus, nem sequer respondeu a Deus. Ele foi despejar. Logo a seguir, no versículo 8, diz que falou Caim com o seu irmão Abel. E foi falar com ele, e vimos que a conversa terminou na morte do seu irmão. Ele assassinou o irmão dele, despejando a raiva, a ira que Caim sentia por Deus. E isto é muito importante, porque às vezes lemos livros de escritores, e são escritores muito famosos, que expõem as suas ideias, os seus pensamentos, mas que eles, infelizmente, não têm a inspiração do Espírito de Deus para que Deus lhe mostre que o problema não está em Deus. O problema da humanidade não está em Deus. Esta que é, infelizmente, a ideia errada que a humanidade, a maioria das pessoas tem, que as pessoas pensam assim: se isto está como está, a culpa é de Deus. Porquê é que Deus permite? Porquê é que Deus permite que as crianças morram? Porquê é que Deus permite isto? Porquê é que Deus permite aquilo? Então as pessoas se iram contra Deus quando é o próprio Deus que vem ao nosso encontro para nos ajudar, só que nós nunca queremos aceitar a ajuda de Deus do jeito de Deus. Nós queremos que Deus nos ajude ao nosso jeito. E esse é o problema. Porque nós queremos ser Deus. Exatamente. Desde o início. Esse foi o grande problema. E há bocado estava a lembrar no início, quando estávamos a orar, Jesus dizia assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim, que eu sou manso, disse Jesus. Então, esta situação até mesmo de nós sermos libertos de todo o jugo, de todo o cansaço, de tudo o que nos oprime, depende sempre de nós ouvirmos a Jesus. Ouvir Jesus, ouvir o Evangelho, porque nós queremos resolver as coisas à nossa maneira, na nossa força, do nosso jeito. É o jeitinho português, é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho disto e daquilo. Quando Deus é que decide, Ele é Deus, Ele é que sabe como é que isto funciona e Ele é o Senhor. E então nós temos que ter esta humildade de nos arrependermos e de olharmos para o Evangelho, para a Palavra de Deus e seguir os conselhos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A própria Palavra de Deus diz, em Coríntios, Paulo escrevia que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Nem José Saramago compreendeu. Porquê? Porque Deus é o único que vê o interior do homem. Como Deus disse a Samuel quando foi ungir um rei na casa de Jessé, Jessé, não é? Jessé. E passou o primogénito, o segundo gênito, o terceiro gênito, e não era ninguém, foram todos e não era ninguém. E o que é que Deus lhe dizia? Pois o homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o interior. Por isso, estes foram rejeitados, nenhum deles era. Até que veio Davi, um homem segundo o coração de Deus, que obviamente não foi segundo o coração de Deus mais tarde. Ele desde a sua mocidade, antes de ser rei, ungido rei, ele já era um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava a Deus. E pronto. Além de que existe aqui outra questão, que é Abel demonstra o tipo portanto, tipificação de Jesus Cristo, também odiado pelos seus irmãos, também morto pelos seus irmãos. E enfim, como eu vos digo, há sempre muita coisa que fica por dizer, muita coisa que fica por explorar, mas vamos adiantar. Então, Caim fala com Abel em vez de falar com Deus. Em vez de responder a Deus, não há... Eu creio que se houvesse uma resposta por parte de Caim a Deus,
teria havido aqui um registro dessa resposta. Não houve registro de resposta, pelo menos consideramos que Caim não disse nada que fosse digno de ser registado, mas foi falar com Abel. E foi falar com Abel, de tal maneira estava descaído o seu semblante, irado, irritado, que matou. Foi uma conversa que levou à morte de Abel. E novamente o Senhor vem à procura de Caim. E disse o Senhor a Caim, versículo 9: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Portanto, aqui vemos a mesma situação que vimos em Adão, na Eva, que é o fugir às suas responsabilidades. Adão, comeste da árvore que eu disse para não comer? Não, a mulher que tu me deste disse para eu comer. Eva, comeste do fruto, deste ao teu marido? Não, a serpente enganou-me e eu comi. Onde é que está o teu irmão, Caim? Eu não sei. Nem sei. Acabei de o matar e enterrei-o ou não, mas nem sei onde é que ele está. Não é? Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Ainda por cima faz uma pergunta do género: como é que alguém pode ter o desplante de pensar que pode enganar a Deus? Ou que pode fazer uma manobra de diversão a Deus e Deus cair, que nem um patinho, não dar por nada. Assim é o homem mau que pensa que faz mal, que faz coisas más, que desobedece a Deus e pensa que vai escapar impune, que não vai ter aquilo que ele merece. É impressionante. E depois disse Deus, versículo 10: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Eu coloquei aqui na minha Bíblia, a ver se consigo ler sem os meus óculos. Deus ouve a voz do sangue inocente. E eu coloquei aqui, existe Hebreus 12, 24, que eu gostava de ir lá com vocês. Hebreus 12, 24. Agora vamos lá ver. Depois consigo ver alguma coisa. Hebreus 12, 24. Isto já é da idade. Diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, novamente falamos aqui que Abel é um tipo de Jesus, mas obviamente é um tipo, não é Jesus, mas é um tipo de Jesus, e o sangue de Jesus é melhor do que o de Abel. Já estudámos a carta aos Hebreus e vimos que Jesus é melhor do que os anjos, é melhor do que Moisés, é melhor do que o sumo sacerdote. Vimos Jesus, que a ênfase da carta de Hebreus é que Jesus é melhor, e é melhor inclusive do que o sangue de Jesus é melhor do que o sangue de Abel, e fala mais alto e fala melhor do que o próprio sangue de Abel. E por isso temos aqui um tipo de Jesus, em que o sangue inocente clama a Deus, fala a Deus. E eu escrevi também aqui Apocalipse, vamos lá ver, aqui Apocalipse 7,14, vamos lá. Apocalipse 7,14. É, Apocalipse 7,14. Se alguém mandou alguma... 7,14. A Susana disse assim: esse é o grande problema de nós seres humanos, queremos tomar o lugar de Deus, tentar que Deus faça as coisas na nossa vida, à nossa maneira, ao nosso jeito. E depois, quando não é como a gente quer, ficamos revoltados e irados. É isso. Infelizmente, todos somos assim. De um modo geral, até mesmo aqueles que já são filhos de Deus, essa tendência está lá sempre. E muitas vezes a razão das nossas frustrações foi porque Deus não fez as coisas da maneira como nós idealizamos, da maneira como nós queríamos que Deus fizesse. E esse é o nosso problema. Pronto. Apocalipse 7,14 disse assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes
e as branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, o sangue do Cordeiro é um sangue que lava, é um sangue que fala mais e melhor do que o de Abel, e é um sangue que lava, que é uma loucura, porque todo o sangue suja, não é? E é um problema tirar nódoas de sangue, mas o sangue do Cordeiro lava-nos. E Apocalipse 12, versículo 11, diz assim: e eles o venceram. Fala do diabo, do acusador dos irmãos, e eles o venceram, nós, os filhos de Deus, vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Amém. Glória a Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Yeah. E Deus ouve a voz do sangue. Agora, versículo 11, Deus continua a falar. E agora sim é proferida uma maldição contra um ser humano. Eu já estava aqui preparado para dizer. Não, então fala, força. Queres falar? Não, Ok. fala. E agora, maldito és tu. Então, é claro que Deus não amaldiçoou Adão e Eva, mas é claro agora que Deus amaldiçoa Caim. De que forma? Maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Vamos parar aqui. Vou fazer aqui algumas considerações que eu vi, que eu vejo, que é assim, há uma maldição. Agora Deus profere esta maldição. Caim tomou uma vida humana. Caim tomou uma vida inocente. Porquê? Pelo facto de ele estar zangado com Deus, ele desprezou a vida do seu irmão e a tomou. E por isso ele foi amaldiçoado. E mais, ele fugiu. Quando Deus o confrontou, ele foge, ele nega, ele se rebela, ele é mau. É mau naquilo, é mau e malicioso para com o próprio Deus. E mais, Deus profere a maldição de que a terra, se já a terra por si, a terra tinha sido amaldiçoada por consequência da desobediência de Adão, agora esta maldição específica vem sobre a vida de Caim, onde a vida laboral, digamos assim, o estar aqui na terra para Caim seria ainda mais difícil. A terra iria, digamos assim, trabalhar contra Caim. Ele teria de esforçar-se muito mais para ter algum fruto da terra, para que algo produzisse, para que algo acontecesse. E diz no versículo 12: fugitivo e vagabundo serás na terra. Porquê? Porque aquele que se agarra à sua maldade, aquele que nega despir-se, ficar nu diante do Senhor em humildade, em coração contrito, em coração quebrantado, em expondo as suas falhas, como disse o David em Salmo 32, enquanto eu me calei, a tua mão pesava sobre mim e os meus ossos se secaram. Era uma sequidão completa. Mas confessei-te o meu pecado e a minha maldade foi perdoada. E foi isto que Caim não fez. E por isso
E por isso ele, fugitivo e vagabundo, serás na terra. Por isso é que as pessoas aqui na terra, longe de Deus, buscam onde é que eu pertenço, onde é que eu tenho de estar, qual é o meu lugar, e por isso esgatanham-se uns aos outros por um lugar ao sol, por uma posição, por ser, por aparecer, porque são fugitivos e vagabundos nesta terra. Não têm um local, não têm uma morada. E o que é que Jesus disse aos seus discípulos? Eu vou-vos preparar morada. A nossa morada não é aqui. Por isso, onde quer que a gente busque um lugar, é aqui. Estou completo, estou satisfeito. Aqui nesta terra nunca vai acontecer, porque é assim que é. Aqui nesta terra nós somos peregrinos. Aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que se rebelam contra Deus, são vagabundos e fugitivos. Os que são filhos de Deus são peregrinos nesta terra, porque a nossa terra não é esta. A nossa terra é a Nova Jerusalém, onde Jesus nos foi preparar morada. Ok? E Caim, ao ouvir esta sentença, o que é que ele diz? Não há maldade maior do que a minha, não há amor que possa perdoar esta maldade. Portanto, não há perdão para mim. Então, perdido por 100, perdido por 1000. Vou ser mau até ao fim. Sim, porque ele nem sequer pede a Deus para ser perdoado. Não. Nem ele se arrepende. Ele não Já está parece arrependido. aquele servo que recebeu um talento e que diz assim: eu sabia. enterrei o talento porque eu sabia que tu és um homem duro, tu ceifas onde não semeaste, então com medo escondi o teu talento debaixo da terra. Toma o que é teu. E Caim tinha esta mesma ideia de Deus, que Deus não era capaz de perdoar a sua maldade, mas até ele diz algo sobre ele próprio. Ele diz: hoje me lanças da face da terra, e não diz que Deus o lançou fora dele, da presença de Deus. Deus não disse: agora não te quero ver nunca mais, não há esperança para ti. Não, ele é que disse: e da tua face me esconderei. Yeah. Caim é que traz sobre ele essa sentença de afastar Deus. E serei fugitivo e vagabundo, sim, e todo aquele que me achar me matará. Agora, obviamente que quando morre só uma vez. O que é que... E aqui depois, quando Deus fala, percebemos que Deus disse... Será 7 vezes. Sim, diz assim: para que o não ferisse qualquer que o achasse. Ou seja, não é a morte, porque morrendo só morreu e pronto, mas que não houvesse feridas, ou seja, um combate contínuo com aqueles outros habitantes à sua volta. Sim, eu também trago esta análise também, que eu creio que algumas pessoas sofrem. Há pessoas que preferem morrer do que viver sobre uma sentença destas. E sabe, Deus ele é cheio de amor. Deus é amor. Mas há uma coisa que nós temos que entender. Volta e não volta, Deus decreta juízo. E esse juízo somos nós que o puxamos para nós. Porque Deus, Ele está presente. Ele decretou princípios. O mundo, quer natural, quer espiritual, opera por princípios. Existe o princípio da gravidade. Você desafiar esse princípio vai ter problemas. E quando nós desafiamos certos princípios de Deus, trazemos sobre nós juízo. E Caim, ao tomar a posição que tomou, ele está a puxar o juízo sobre ele mesmo. E ele próprio decidiu: não é isso que eu quero viver assim, eu quero ser mesmo fugitivo, eu quero ser um vagabundo. E a grande questão, o grande problema, o dilema dele era
sabendo que havia algo sobre uma sentença, um juízo sobre ele, que alguém viesse e o matasse. Mas Deus decidiu, não, vais passar por essa situação toda, porque é juízo que está sobre ele e às vezes é pior que a morte. Por isso é que há pessoas que preferem morrer do que passar por certas situações. E há coisas que Deus permite mesmo que a pessoa não morra. Há pessoas que nós pensamos assim, poxa, aquela pessoa é ruim como as cobras, já devia ter morrido. Não. Ainda está vivo porque há algo ali, há juízo que Deus vai trazer sobre essa pessoa. E há coisas que nós não entendemos acerca do que é que Deus faz sobre a vida de certas pessoas. E de facto, a partir daqui há uma semente diferente, há uma semente que está amaldiçoada para o próprio Deus. E aqui começam a desacandear coisas muito problemáticas para a humanidade daqui para a frente. E nós iremos continuar a estudar, claro. Então, isto também porquê? Porque Caim compreende que esta situação com Deus vai se revelar no seu relacionamento com os homens, com os seres humanos, com os seus semelhantes. É isso que vemos também. E depois, mas o Senhor, porém, disse-lhe: qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Ou seja, ninguém tem poder para tirar a vida de outra pessoa. Exato. É esta lição que o Senhor está a dar a Caim. Tu tiraste a vida do teu irmão prematuramente. Não tinhas essa autoridade. Mas como eu sou o Senhor, eu digo-te que se alguém ousar fazer o mesmo que tu fizeste ao teu irmão, eu irei castigar. Não se vence o mal com o mal. Exatamente. Vence o mal com o bem. Exatamente. E não com o mal. E então diz que pôs o Senhor um sinal em Caim. Eu desconfio que aqui foi a primeira tatuagem que aconteceu no mundo, portanto se calhar Deus não é contra as tatuagens, estou a brincar. Mas isto é o que algumas pessoas fazem, usam um versículo, nem um versículo inteiro e faz pastéis de bacalhau. Pastéis e rifas. Portanto, se alguém disser que eu disse, eu nego. mas é só uma brincadeira, peço desculpa. Para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, que quer dizer deambulante ou vagabundo, fugitivo, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade e Irade gerou Merujael, e Merujael gerou Metusael e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Portanto, estamos a ver aqui começa a diversificar profissões, atividades. Agricultura, criação de gado. Agricultura, agropecuária, exato, digamos assim, e mais o quê? Mais a metalúrgica, as harpas, os órgãos. A metalúrgica ou... tudo o que tinha a ver com metal, com... possivelmente, e madeira. Com as artes também, madeira. Enfim, e trabalhar a natureza, portanto as cordas, isto são órgão, é um instrumento, e a harpa é um instrumento de cordas, portanto os fios das bananeiras, acho que fazem cordas, as crinas dos cavalos também fazem as cordas dos violinos, não sei como é que se chama aquele pauzinho do violino, é com crina de cavalo. De cavalo, sim. Enfim, pronto, as atividades começam a surgir, o ser humano começa a descobrir outras áreas, outras atividades, outras áreas de interesse. E Zilá, versículo 22, deu à luz Tubal-Caim. Isto é tudo nomes, quem está a pensar ter filhos, portanto tem aqui N nomes ótimos para pôr. Mestre de toda a obra de cobre e ferro,
E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque a suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Poça. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Ora bem, temos aqui O 7 e o 70 vezes 7. o 7 e o 70 vezes 7, mas antes disso temos aqui uma geração de pessoas que vieram de Caim, e temos este Lameque. E o que é este Lameque, para já, toma 2 mulheres. Vemos que Adão e Eva, um homem e uma mulher, que têm as suas descendências, e alguém perguntará: então e estas mulheres vieram de onde? Da descendência de Adão e de Eva, sem dúvida alguma. Aliás, eu podia-vos mostrar, eu penso que tenho aqui, onde é que está? Tenho aqui, por exemplo, este livro, Gênesis 1 e 2, de Adalto Lourenço. Ora, o Adalto Lourenço é formado em Física por uma universidade nos Estados Unidos, mestrado em Física, etc, etc, etc. E este livro dele fala aqui que está provado cientificamente que nós viemos de um mesmo, digamos assim, casal de origem. Viemos de um mesmo homem e mulher, de todos nós, todo o ser humano. Mas, portanto, o que é que acontece quando uma pessoa vive 1000 anos? Muita coisa. Muitos filhos, por exemplo, acontece. Muito ser humano. E só vem mencionado alguns nomes, não vem tudo. Exato. E Lameque toma 2 mulheres. E aqui começamos a ver a depravação também. Vemos aqui a questão de Caim tirar a vida do seu irmão. E depois vemos aqui Lameque, que não toma apenas uma mulher, mas casa-se Ao que com parece 2. foi o primeiro a tomar essa opção. Ao que parece, Ao que parece, ou pelo menos é o primeiro mencionado na Escritura, que toma 2 mulheres, que tem 2 esposas. E o que é que ele diz e o que é que ele mostra às suas esposas? Vejam a consequência de Gênesis 3, quando Deus diz à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E vemos aqui Lameque a mostrar exatamente o quadro, digamos assim, perfeito desta situação de desigualdade que passou a haver entre homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Então ele fala com as suas mulheres, como eu acho que elas ouviram isto tipo uma ameaça, porque se ele era capaz de matar um homem porque o magoou e um jovem porque pisou, o que é que ele faria àquelas mulheres dele se alguma vez elas pisassem o risco de acordo com a visão dele, com as regras dele? O que é que lhes aconteceria se elas ousassem discordar da opinião? O que é que lhes aconteceria se elas ousassem fazer alguma coisa que ele tivesse dito para não fazer, ou que ele naquele dia tivesse mal disposto? Eu nem quero imaginar como é que estas mulheres viviam oprimidas e com medo de como é que ele vai chegar a casa, se vai chegar bem disposto, se mal disposto, como é que isto vai acontecer. Isto basicamente é o que nós vivemos hoje, até aos dias de hoje, infelizmente em muitos lares. E o que é que ele diz? 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque, ou será, aí diz o quê? 70 vezes 7. Onde é que está este versículo? Versículo 24. Será vingado. Será vingado. Pois a minha tradução está a dizer castigado, mas é vingado. Porque 7 vezes Caim será vingado, que foi aquilo que o Senhor disse no versículo 15, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, a sede de vingança de Lameque era maior do que alguma vez alguém tinha sonhado até à altura. Ele 70 vezes 7. E é aqui
lá está, o 70 vezes 7 é a primeira vez que aparece esta expressão e a segunda vez vai aparecer onde? Em Mateus, o que é que eu escrevi aqui? 18, 22. Todos ao Mateus 18, 22, quando Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Sabemos que 7 é o número da perfeição. 6 dias Deus criou os céus e a terra e ao 7º dia descansou. O número 7 é o número que representa a perfeição, o terminar de um ciclo, o fechar de um ciclo completo. E assim Lameque está a dizer: 70 vezes 7 vou ser vingado. Tal era a sede de vingança, de sangue que Lameque tinha. Mas Jesus diz a Pedro: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E quando ele disse até 70 vezes 7 para os judeus, estamos a falar de Mateus, que escreveu principalmente para os judeus da época, onde é que isto ficava logo uns sininhos a tocar aqui na mente deles, que era 70 vezes 7, onde é que eu já ouvi isto? Ouvimos em Lameque. O que é que Jesus está a querer dizer? Com a mesma veemência que Lameque queria vingança, assim, com a mesma veemência, nós devemos perdoar Amém. ao nosso próximo. É isso. E isto agora demora a engolir. É isso que Jesus estava a dizer. Olha, 70 vezes 7 é isto que eu te estou a dizer. Perdoa com mais veemência do que Lameque queria vingança. E vamos continuar. Não sei se alguém escreveu mais alguma coisa. Sim. Ok. Ouviste o quê, Veva? Ok, depois respondes, Veva. A Vanessa diz assim: Deus sabe que nós falhamos, mas quando somos sinceros diante dele e nos arrependemos genuinamente, Deus se agrada de nós, conforme encontramos em Crónicas 29, 1 de Crónicas 29, 16 e 17. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e da sinceridade te agradas. Por isso, várias vezes encontramos na sua palavra: não endureças o teu coração. É isso. É isso mesmo. Agora aqui, a partir do versículo 25, parece que agora vai mudar assim o trailer. Né? Agora vamos noutra direção. Estamos a ver um filme, vimos a reação de Caim, vimos o que Deus falou a Caim, vimos também ali a primeira geração de Caim no que deu. Chegou-se a Lameque, com aquele homem cheio de vontade e cheio de veemência para se vingar. E agora, de repente, no versículo 25, muda o cenário e começa uma outra cena, não é? Diz assim: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Aqui fala, deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Mas pronto, é só... Outro filho ou outra semente ou outro filho, sim. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Outra realidade. E outra realidade começa aqui com este novo filho de Adão, não é? Com a genealogia de Sete. É isso que vamos ver aqui. O capítulo 5 começa assim: Este é o livro das gerações de Adão. Este é o livro das gerações de Adão. Eu vou só fazer aqui uma pausa e vamos aqui a Mateus. No capítulo 1, versículo 1. Mateus 1. Versículo 1. Diz assim: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
à semelhança de como começa este capítulo 5, começa Mateus 1. Porquê? Porque o que é importante? Não é apenas dizer nomes, não é apenas dizer quem são os antepassados. Sabes que quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, há muitos anos, era bebezinho em Cristo, eu olhava aqui a genealogia assim, não quero ler isto, saltava. Mas isto tem muita coisa a falar. Eu saltei as genealogias até há pouco tempo. Pois. Achava que não tinham qualquer importância. Mas tem muita importância. Mas têm muita importância. Até mesmo, por exemplo, quando nós vemos, até no Novo Testamento, por exemplo, quando nós lemos que Simão, acho que era Simão o Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, se não estou em erro, agarraram nele e deram-lhe a cruz de Cristo para ele ajudar a carregar a cruz de Cristo. E é importante estar estes nomes. Porquê? Primeiro, os evangelhos foram escritos num período de anos muito, muito curto em relação à morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Ou seja, havia muitas testemunhas vivas. Então, o incluir nomes dava, digamos assim, a credibilidade, porque assim, se queres saber se isto é verdade, vai falar com o Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo. Não fica dúvida quem é o Simão Cireneu, porque Cireneu deve haver montes de Simões, mas é o Simão Cireneu que é o pai do Alexandre e do Rufo. Não é um Simão qualquer, não é um Cireneu qualquer, é aquele especificamente. E por isso é tão importante os nomes. Quando nós encontramos nomes na Bíblia, eles não estão lá por acaso, eles estão lá com um propósito específico. E estão lá para mostrar o desenvolvimento, não só a origem, de onde é que veio, não é? Este é o livro das gerações de Adão, Adão, o primeiro homem, e Mateus 1 começa com Jesus. Adão, o primeiro homem carnal, Jesus, o primeiro homem espiritual. É isso que vemos, e através das epístolas de Paulo ele nos mostra esta realidade, exatamente. Então, no capítulo 5 vamos ler nomes, e é importante para os israelitas que estavam a ouvir, como sabemos que eram aqueles que tinham saído do Egito, que estavam agora no deserto, à porta da terra prometida, para entrar, que estão a ouvir toda esta história. Quem sou eu? De onde vim? Porque é que isto está tudo assim? E qual é a solução? Lembram-se das perguntinhas que falamos logo no início. Então agora, no capítulo 5, não é só a origem, olha, o primeiro homem, de Adão, mas também o desenvolvimento. Para onde é que vai a história? Qual é o caminho? Qual é a linhagem desta pessoa e por ali fora, e de todas as pessoas que vêm a seguir? E há um objetivo, obviamente, por detrás desta menção destes nomes e desta linhagem específica. E esta narrativa agora leva-nos outra vez atrás. Ele vai outra vez lembrar, não é? Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. E antes de nós terminarmos, vamos só ler até 3, ao versículo 3, e diz assim: portanto, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E depois diz: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Já saltou, já não vem aqui mencionado nem Abel, nem Caim. Abel porque não chegou a ter descendência, e Caim porque está noutro lado, que é uma outra coisa que iremos falar a partir daqui para a semana que vem. Aqui só quero dizer mais uma coisita pequenita para terminar, que é o seguinte: no versículo 2 diz que Deus criou homem e mulher, os abençoou,
os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E aqui não diz que Deus os amaldiçoou, diz que Deus os abençoou no dia em que foram criados. E depois, no versículo 3, já está a falar de um filho, que é o Sete, aquele filho que veio depois da morte de Abel e de Caim ter saído para a terra de Nod. Diz que Adão gerou um filho à sua semelhança. Adão foi criado à imagem, à semelhança de Deus, mas o filho que veio de Adão agora era à sua semelhança, com a sua natureza caída. Já não é à semelhança de Deus, mas à semelhança de Adão. E por aí depois vamos pegar para a semana. E muito bem, nós vamos ficar, como a Célia disse, vamos ficar hoje por aqui, já são 9 horas também. Não, são 10. São 10, pois é verdade. Espera aí. Tem mais pessoas. A Andrei diz, aqui começa a minha confusão. Então a geração de Adão e Eva forma-se entre irmãos. Desculpem a pergunta, só a mim faz confusão. As genealogias ainda não consigo. Okay. Acho que tenho dois sonhos quando começo. Ok, Beba. Já percebi, a primeira tatuagem na terra. Ouviste? Olha, eu pensava que estava a dar uma novidade, assim, uma chalaça pela primeira vez. É assim, até eu não estou a dizer que eu compreendo todas e mais algumas. Eu também, algumas fazem-me confusão. E sim, a humanidade foi criada, eu acredito assim, e como eu vos disse naquele livro, existe essa prova científica de nós viemos de Adão e de Eva, ou melhor, viemos do mesmo homem e da mesma mulher. Portanto, sim, no início, a multiplicação, digamos assim, da espécie foi feita através de Adão e Eva, entre irmãos e irmãs, por assim dizer, até ao ponto em que deixou de ser permitido assim. Até ao ponto que deixou de ser permitido assim e que Deus estabeleceu, e temos depois a lei que mostra a vontade de Deus. Portanto, sim, faz confusão. Hoje em dia, claro que faz muita confusão, mas há muita coisa que nós vamos ler na Bíblia e de outros povos antigos que nos faz muita confusão e que hoje já não é assim. Assim como se eles viessem agora também achariam muita confusão, é muita coisa que nós agora fazemos e acreditamos. Mas há uma coisa muito importante, ainda reforçando... Espera aí, desculpa. Sim. A Veva diz, sim, e uma das filhas de Ló embebeda o pai para gerar descendência. Exatamente, porque é mais importante isto do que propriamente... Quer dizer, não é mau. A Bíblia mostra que está mal, mas porque já não era... Deus já tinha, portanto, delineado os limites. Mas no início eu acredito que foi mesmo assim, entre irmãos e irmãs, entre os seres humanos existentes. Peço só desculpa. A genealogia é tão importante quanto tu queres saber, és filha de quem? Quem são os teus avós? O que é que andaram a fazer? Por exemplo, hoje em dia há muita gente a descobrir quando os pais estiveram, por exemplo, na guerra do ultramar, que fizeram famílias lá. E isso causa um pouco, às vezes, de confusão nas famílias. Por isso é que e porque é que se fazem testes de ADN? Porque é importante a genealogia. De onde é que tu vens? Qual é a tua origem? Qual é o desenvolvimento da história da tua família? Como é que tu chegaste aonde estás? Por isso é que é importante a genealogia. É importante nós começarmos a querer entender porque é que estes nomes estão cá. Apesar de serem nomes às vezes muito feios. Mas pronto, estão cá e têm um objetivo. Mas há duas coisas que são importantes também entendermos. Uma delas já aqui foi... Andreia! O que é que foi? Está a dizer, por isso é que somos todos marados, sangue com sangue. Ai. Na verdade, desculpa lá, está-te sempre a interromper, mas neste livro que eu vos disse, do Adalto Lourenço, de Gênesis 1 e 2, fala de que Adão e Eva, só Adão e Eva, eram capazes de gerar filhos
completamente diferentes, portanto a nível de cor de pele, cor de olhos, cor de cabelo, tudo isso pode ser gerado pelo mesmo pai e mãe. Ok, então deixa só dizer o seguinte, vamos aí a Gênesis 5 e para terminar também, por causa do tempo, isto depois tem que continuar. No versículo 3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou Sete, portanto, depois dos 130 anos, foram mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Quantos? Não sabemos. Então isto para dizer o quê? Que durante 800 anos, com a vitalidade que tinham, gerava-se muitos filhos entre todos. Exato. Então isto para dizer que quando nós estamos a ler Gênesis e vem alguns nomes mencionados e estamos a ler a genealogia, nós pensamos que só existiam aquelas pessoas que estamos ali a ler, que têm lá o registro do nome. Mas se nós formos ver essa genealogia, para a semana vamos estudar isso, vamos verificar que cada nome que vem referido na genealogia diz que geraram muitos filhos e filhas que os nomes não estão mencionados. Não havia livros que chegassem. E temos isso vamos ver na Bíblia. Há sobrinhos a casar com tias, pronto, há uma série de situações dessa parte, apesar de que entre pais e filhos, e como a Veva falou, das filhas de Ló gerarem descendência com o seu próprio pai, e apesar de estar registado na Bíblia, e já vos disse anteriormente, mas aproveito agora esta altura para dizer que nem tudo o que está na Bíblia significa que a Bíblia está a dar, ou que Deus está a pôr um carimbo de aprovação naquilo que está a acontecer. Porque nós vamos ter aqui na nossa Bíblia, vamos ver assassinatos, já vimos, vamos ter violações, vamos ter situações que nos vão deixar assim, vamos ter coisas tão macabras a acontecer e pensamos aqui, isto está na Bíblia, Deus aprova. Não, Deus não aprova. Mas o que é que acontece? Muitas vezes para o público que está a ouvir aquilo que está a ser dito, não é preciso fazer um juízo de valor, porque já era, digamos assim, isso já estava subentendido que estava errado. Que não precisava dizer, mas olha, está aqui, isto está escrito, mas está errado, isto não se faz. Não, a pessoa está a ouvir, já subentende que está errado. Mas há muito giro, por exemplo, a própria geração de Caim, que depois não se vem mencionado muito mais sobre Caim nas escrituras, essa geração de Caim gerou muita gente também, muita gente. A geração de Sete gerou muita gente também. E o que era importante, foi o que a Célia disse há pouco, o que era ali importante era deixar descendência. Porque Deus disse assim, criai e multiplicai-vos, enchei a terra. Essa era a ordem inicial. Criai, multiplicai-vos, enchei a terra. E sobre essa ordem, era importante que as mulheres, as famílias, deixarem descendência. Sempre foi um ponto muito importante na humanidade, nesses primeiros tempos da humanidade. E pronto, para já chega, depois para a semana continuamos, mas estes são temas muito, muito interessantes. Bem, até domingo, portem-se bem, glória a Deus, domingo estamos juntos, novamente, estamos numa série que nós estamos a estudar acerca da igreja, uma série muito importante, e domingo vamos continuar então. Um grande abraço para vocês todos, Deus vos abençoe, uma boa noite, descanse, recuperem e um início também de um excelente fim de semana. Deus abençoe. Tchau.